Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E esse vídeo ele é a continuidade de um anterior, certo? Sobre o quinto capítulo de O Homem Eterno, que é O Homem e Suas Mitologias. Tá? Foi bem en passant mesmo que nós falamos ali, eu não li trechos muito extensos do livro. E de fato, quer dizer, aquele é posterior a este em termos de cronologia, ou seja, o texto que eu comentei lá, ele é posterior a esse aqui, tá? Mas este aqui é mais recente que aquele. Então, dependente por onde você começou, é só para que você saiba que existe uma relação entre esses dois vídeos, né? Entre essas duas aulas, essas duas conversas. Então, o que eu vou trazer? Se lá eu falei, né, do Homem e as Suas Mitologias, aqui eu estou falando da Ética da Terra das Fadas. E aí, é claro, aí através das mitologias humanas, nós temos essa experiência, né, de, vamos dizer assim, olhar o mundo sobre um outro ângulo, certo? Para que nós renovemos o nosso encantamento. É isso que o Chesterton vai, inclusive, falar aqui, agora nessa Ética da Terra das Fadas, quando ele fala que, por exemplo, nós falamos de rios que correm vinho, porque esquecemos nosso deslumbramento quando eles passaram, quando nós descobrimos que eles corriam água. Ou seja, o que ele está querendo dizer? A nossa primeira experiência mais primária, às vezes que nós nem lembramos mais, foi a primeira vez que eu tive aquela experiência de chegar num lugar onde tinha um córrego, um rio, e eu nunca tinha visto antes tanta água junta correndo. A experiência era torneira, uma experiência esse tipo de coisa. Ou então o mar, né? O mar com a sua infinidade, o mar com a sua dinâmica, com os seus bichinhos vivendo neles, com as suas, né, as mães d'água, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, se grudando em alguma parte do corpo, nos queimando, essas coisas, toda essa alegria, essa agitação praieira aí que o pessoal gosta tanto, né, de curtir no verão. Então, ele quer dizer assim, não, vamos lá retomar essa experiência primeiro. Mas o que eu acho que é um negócio grande pulo do gato das intuições que o Chesterton nos dá aqui nesse capítulo, tá? E que é o grande convite, porque esse que é o ponto. Nós estamos diante, né, da percepção, tanto no mundo mitológico, como na questão das histórias de fadas e dos contos de fadas. Aí, é claro, eu faço distinção entre dois corpos aqui que não são idênticos. Histórias de fadas, na verdade, são para eu, como no outro vídeo, usando essa base, esse ferramental teórico do Tolkien. Ele vai dizer para nós, o Tolkien, igual o pessoal comenta também, que é mais certo falar, que o que é a história de fadas? É o homem, né, o homem ser humano, uma mulher, se desincumbindo de alguma tarefa, ou tendo uma missão, ou vivendo a experiência, num local de sedução. Fairy é um lugar que seduz. A beleza dele, né, a experiência que ele produz, talvez seja isso, tá? E não é por nada, né, que a coletânea, que a reunião desses grandes coleções de contos nacionais também seja um tanto concomitante, certo, com aquele movimento de redescoberta, né, no surgimento do Estado Nacional, ou seja, as epopeias comuns a toda a cristandade, as narrativas da Sagrada Escritura como elemento de conexão e ligação desses povos todos, já não são considerados mais o suficiente. Eu quero saber o que é meu como alemão, como inglês, como francês, como italiano, ou até o que é meu enquanto alguma região desses locais, que não é de mais ninguém. Diferente de buscar aquilo que é comum, como era próprio do período da cristandade, agora eu procuro o que é particular, com as suas vantagens e desvantagens desse processo. Então, é isso que eu estou buscando, né, de forma geral. E isso vai vir, esse local das grandes experiências, certo? Não preciso dizer, aliás, preciso também, ninguém é obrigado a conhecer grandes movimentos artísticos, grandes movimentos culturais de cada época. Mas você já deve ter ouvido falar do romantismo, certo? Que é um movimento que assola a Europa toda, né, com grandes expoentes em todos os grandes países da Europa, né, e que a gente poderia dizer que no seu aspecto, se é negativo isso, acho que não é nem a questão do negativo. Se torna negativo como? Vamos lá falar, né? O que é negativo e o que não é, né? Estamos aqui falando das coisas abstratamente. O que eu me refiro é a experiência. Ou seja,
o nosso tema aqui sobre se isso é negativo ou não é a questão da experiência. O romantismo vai enfatizar a experiência, a exacerbação da experiência, a exacerbação dessa vivência que mexe comigo ao ponto do estremecimento, né? Que causa em mim aquele ímpeto e trovão, né? Parafraseando o movimento alemão, né? Sturm und Drang, certo? Que me mexe comigo, mexe com as minhas entranhas, me causa desejos de vida e desejos de morte, eros e thanatos, é uma pulsão de morte, uma pulsão de prazer ao mesmo tempo, e isso vai me desconcertando e eu quero coisas que me tragam isso, né? Se eu vou ter que passar por cima das instituições, se eu vou ter que passar por cima da verdade filosófica, religiosa estabelecida, se eu vou ter que abandonar a família, filho, se eu vou ter que trair a pátria, né? E digo, minha pátria é a minha paixão, falo isso pra uma pessoa, tu é a minha pátria, digo pra alguém, e aí traio as minhas lealdades nacionais, sei lá, todas essas coisas. Bom, esse movimento, tá, é praticamente a encarnação desse espírito, né, de estar tendo que se desincumbir, ou melhor dizendo, é uma decisão. O espírito romântico, como eu apresentei agora, que não é a única versão do romantismo possível, tá, mas o romantismo abordado desse jeito que eu falei agora, é uma decisão diante daquilo que é próprio de Fairy, é próprio da Terra das Fadas. O que é próprio da Terra das Fadas? As coisas que causam esse estremecimento. É uma beleza, é uma dor, é um amor, é tudo tão intenso que eu preciso decidir, né, o que eu vou fazer diante disso. E é a hora que eu sou tentado a arrancar os meus pés do chão firme da bondade e da verdade e me entregar para o desconhecido, né? E esse romantismo, dessa forma, é a essência de tantas ruínas pessoais e grupais. Não tem dúvida nenhuma. Por quê? Porque, geralmente, alguém... Isso é fantástico, né? E agora vai virar aqui um aconselhamento, né? Conselhos para a vida do Rodrigo. Não, mas... gente, tem um ditado que eu ouvi, né, de um padre amigo meu, que ele diz assim, olha, conversas difíceis tornam a vida mais fácil. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm esse ímpeto de evitarem os assuntos que vão quebrar essa experiência intensa de que a beleza e a bondade, a verdade do mundo são intocáveis e eternas. Que não existem pessoas que por trás de uma máscara de bondade ou de amor vão lá e acabam muitas vezes se aproveitando da nossa boa fé e nos machucando. As pessoas não querem pensar nisso. De que em algum momento, na virada da curva, quem me espera é a morte. Tá? E elas vão se entorpecendo desses sentimentos, dessas imagens que causam nela o esquecimento da face rude, da face marcada pelo pecado da vida. E quem vem lembrar desse tipo de coisa é, na verdade, a religião. Mas esse lembrete está presente nos bons contos de fadas, esse que é o ponto. Rodrigo, então você está dizendo que então não é para ler contos de fadas ou ler mitologias, porque daí o cara vai escapar para esse mundo da beleza, babá. Bom, gente, tem um texto, tá, do Padre Brown que eu achei interessantíssimo, que é na nossa primeira coletânea, né? Nossa, não, é a primeira coletânea de qualquer coleção em qualquer língua do Padre Brown, que é, né, a Inocência do Padre Brown, se eu não me engano, tá? E nesse A Inocência do Padre Brown nós temos o conto que eu acho que é Os Pecados do Príncipe Saradino. Vai contar, na verdade, do Padre Brown, que é esse personagem padre detetive do Chesterton, junto com um amigo dele chamado Flambeau, que também é um detetive, esse sim, né? O Padre Brown, na verdade, é um cara que ele tá vivendo a vida dele, tocando o ministério dele, cuidando da paróquia dele. E quando vê, acontecem esses eventos, né, descalabrosos que atravessam o caminho dele, e ele se envolve, né, também por uma certa caridade pastoral, a ajudar a elucubrar esses casos, sobretudo para que a justiça seja feita, mas ainda mais do que isso, para que os inocentes não sejam punidos, certo? E para que os culpados tenham um caminho de conversão aberto para eles. Isso é bem importante.
Inclusive, quando a gente acompanha a história de um criminoso específico que aparece em mais de um dos contos do Padre Brown, a gente percebe que o Padre Brown está preocupado pessoalmente com a alma deste cara. Ele vê que ele é um cara nobre, que ele é um cara bom, mas que está empenhando seus talentos para aquilo que é mal. Inclusive o Padre Brown diz para ele, né, olha, agora tu consegue ser um bandido honesto, nobre, faz as coisas com elegância e tudo mais, mas não se iluda. A decadência um dia chegará e você se tornará um bandido vil. Né? E aí não vai lhe sobrar mais nada, nem mesmo a beleza, né, de uma certa habilidade que os outros não têm. Tá? Mais isso. Então o Padre Brown está lá, né, indo pelo seu caminho, junto com seu amigo, e tem uma hora que eles estão passando, na verdade eles estão andando como uma espécie de uma canoa, de uma jangada. E tem uma hora que eles se dão conta que eles dormem e acordam, e eles estão bem no horário do começo do dia, assim, com aquela luz ainda, como diria Homero, né, com a aurora com os dedos róseos, assim, né, estendendo, começando a espalhar a luz do sol. E eles estão com uma paisagem também campestre que lembra um pouco essa história do mundo de fadas, papapá. E aí o Padre Brown se levanta, né, de sobressaltado, fica, na verdade não se levanta, senta, né, nessa canoa que eles estão e faz o sinal da cruz, assustado. E aí o amigo dele, Flambeau, disse assim, mas Padre Brown, qual a razão desse sobressalto? Nós estamos aqui numa paisagem tão bonita, na verdade parece a própria Terra das Fadas. E o Padre Brown diz assim, olha, os medievais que criaram essas histórias entendiam mais de fadas do que você. Não acontecem só coisa bonita na Terra das Fadas. Tá? Então é isso. É interessantíssimo como o Padre Brown, ele tá claro e consciente de que entrar na Terra das Fadas é entrar diante, sim, de uma beleza esplêndida, sim, diante de feitos memoráveis, sim, diante de uma série de coisas que o coração humano busca, mas ao mesmo tempo essas coisas são apresentadas sem nenhuma necessidade de compromisso com o bem e com a verdade. E é essa hora, não de baixar a guarda e curtir o momento. É esta hora que eu tenho que levantar a guarda. Porque eu preciso pegar esses signos, e aí que tá o pulo do gato. Eu preciso pegar esses signos de bem, de beleza, de grandeza, de magnanimidade, de tudo isso, certo? E unificá-los, na verdade, no bem. Tá? Que é, geralmente, a jornada dos heróis das histórias de fadas, ou mesmo dos contos de fadas. Ou seja, o rapaz, o herói, né? Vou pegar agora uma história que eu gosto muito dos Grimm, e que não é muito conhecida, tá? Agora meti essa tentativa de sotaque alemão, falar do jeito que vocês conhecem, os irmãos Grimm. Né? Alguns falam Green, não, mas Green assim é verde em inglês, tá, gente? Não é assim que escreve, é os irmãos Grimm, tá? Os irmãos Grimm que escrevem, né, uma série de... eles coletam, vão lá, pesquisam e coletam uma série de contos. Os irmãos Grimm, eles têm um conto que é, se eu não me engano, Jorinda e Jorindel. Jorinda e Jorindel. E a Jorinda e o Jorindel, eles são um casal apaixonado, e eles estão andando por uma bela floresta, né, aquela coisa de andar na floresta lá pelo horário do crepúsculo, que também é uma coisa meio romântica, assim, né? Então tá lá aquelas... Quem já teve nesses momentos, assim, sabe que realmente tem um certo fascínio, né? Você está num local de floresta, começa a cair o sol, ainda não tá escuro, mas começa a cair o sol, as sombras se projetam, aquela coisa toda, e eles estão ali naquele namoro, passeando por ali. E eles dizem assim, olha, tem aqui o Castelo da Bruxa, quem chega até um determinado lugar dele pode acabar sendo transformado, ela transforma as moças em rouxinóis e guarda para elas, né? E guarda no castelo delas dentro de gaiolas. E eu só sei que tem uma hora que realmente é o que acontece, né? Ao baixar do sol, eles topam com a tal da bruxa e acontece esse drama. E aí, é claro, depois o nosso querido Jorindel vai atrás da sua amada e aquela coisa toda. Mas o que eu quero pegar com você é o seguinte, em nenhum conto de fadas a gente tá lidando com um herói que tá assim, bah, que legal, a bruxa transformou, bah, que experiência maravilhosa, a bruxa transformou a minha amada, e que bacana, e ela mandou a magia lá, e bah, que legal, uma hora ela era uma mulher e agora virou, né, um rouxinol, um passarinho, e que bacana, tem uma bruxa, que fascinante, né, e tem um castelo, e aí, não, Jorindel, né, não, peraí, calma lá,
Que história é essa? Né? Ele não está preocupado, isso que é muito curioso, né? Ele não está preocupado com o poder da bruxa, ele não está querendo o poder da bruxa para si, ele não está achando aquilo formidável, nada. Não, ele está diante de um grande perigo, poderia ser fascinante para alguns também, mas ele está preocupado em salvar a sua amada. É isso que geralmente os contos de fadas nos entregam. Realmente é uma coisa fascinante, é interessante, é bonito, sei lá, no mínimo bonito, né? Certas coisas que acontecem, inclusive entre os sortilégios que colocam os nossos heróis em apuro, certo? Mas eles não estão ali, ou pelo menos não são apresentados assim para nós, como gente que está preocupada agora em, não, vou ficar aqui brincando com a magia, ou brincando na Terra das Fadas. Não, eu estou aqui e tenho algo que fazer, e aliás, algo muito sério depende que eu não fique aqui perdido e fascinado com essas coisas. Um exemplo que a gente tem ainda muito remoto, que consolida essa visão, é o exemplo da Odisseia, onde nós temos ali Ulisses lidando com toda aquela trajetória de retorno, onde ele lida com todo esse fascínio, né, do fantástico, do extraordinário, promovido por forças extranaturais, preternaturais, né, sobre-humanas, tanto de prazer, como de terror, como de tudo, né, românticas, lúbricas, venéreas, literalmente falando até mesmo, certo? E em tudo isso, ele precisa lutar para não estacionar em nada disso, para voltar para aquilo que é a essência, né, da sua personalidade, da sua realidade. Isso é muito marcado, tem um símbolo para mim, inclusive na Odisseia, que é o símbolo dele chegando em casa. Olha que legal, isso aí é sensacional. Ele chega em casa e eu tenho dois grandes marcadores de que aquele homem é o homem. Três. Aquele é o homem que partiu de Ítaca 20 anos atrás, deixando o filho pequeno. Primeira coisa, né? A marca de nascença é reconhecida pela ama, mesmo quando ele está transfigurado num homem velho. O cão ainda vivo, certo? Que até de maneira tanto fantástica, o cachorro vivia tanto tempo. Mas o cão ainda vivo, que morre de alegria quando reconhece seu dono. Tem coisa mais doméstica, familiar, do que um homem ser recebido pelo seu cusco velho, seu cachorro, seu guaipeca. Tô usando só a expressão do Rio Grande do Sul aqui, tá? Seu vira-lata, para todo mundo aí que não é do Sul, não conhece essas expressões. Né? Ser recebido pelo seu vira-lata. Né? A alegria desses bichinhos, às vezes, a coisa chega a ser esfuziante. Né? E depois, por fim, ele reconhece o leito onde ele dormia. Quando Penélope, né, fica, bom, 20 anos sem ver o moço, né? Então, quando ele quer se revelar como sendo, depois que passou todas as peripécias que precisaram acontecer para ele se livrar daqueles que eram pretendentes ao trono de Ítaca, ele vai querer dormir com a sua esposa. Né? Dormir com a sua esposa também é dormir, mas não somente, né, pessoal? E aí essa mulher faz 20 anos que não vê o seu marido, 20 anos que não tem conúbio carnal com ele, né? Ela fica meio, opa, calma lá, né, irmão? Vamos voltar aí a se conversar, a se conhecer. E só que ela, claro, diz assim, não, mas não te preocupa, eu vou pegar a cama, a melhor cama, que é a cama que tá no quarto do casal, e vou botar em outro lugar, tu dorme lá naquela cama. E Ulisses diz pra ela assim, impossível, porque eu mesmo construí essa cama com as minhas mãos. E eu sei que uma oliveira viva passa pelo meio de uma das suas vigas. Olhem só isso. Né? Então esse homem não estava querendo voltar para qualquer lar ou cumprir qualquer dever. Algo do cerne da sua personalidade ficou naquele lugar para onde ele tem que retornar. E que o ditame desse mundo supranatural que o atravessou através desses oráculos ao qual acabaram se tornando realidade na Guerra de Troia, se atravessaram a ele e ele precisa passar. Ele precisa atravessar todo esse mundo mitológico, né? O maravilhoso é isso. O Odisseu é maravilhoso para nós, porque o Odisseu de algum grau acaba sendo o nosso avatar nesse mundo mitológico, nesse mundo de deuses, aonde ele quer uma coisa muito simples. Ele quer voltar pro lar. Um lar que não tem nada de fantástico. Um lar que é como o lar de tantos outros homens do seu tempo, mesmo ele sendo um rei. Um lar com a sua esposa, um lar com seu filho, um lar com a cama que ele construiu, um lar onde ele ia trabalhar a terra que lhe pertencia, né, e cumprir o seu dever para com seu povo. Né? Então, assim, tu não encontra no Ulisses, na jornada dele, nada de diferente, claro, o rei de Ítaca, como um rei antigo mesmo, que o rei antigo tem uma proporção menor, é um rei. Mas, essencialmente, são as mesmas coisas.
tá? As mesmas coisas que todo homem precisa para ter uma identidade digna e construí-la, tá? E eu queria enfatizar desse quarto capítulo, então esse elemento, lembra que eu falei para vocês lá no outro vídeo, senão você vai ver lá no outro vídeo, a gente falando sobre essa verdade íntima que existe nos mitos, certo? E que por ser universal é apresentada de uma maneira simbólica e que não é histórica, tá? A história, ela por ela ter um limite humano, nem todos os eventos históricos nos servem para explicar todas as verdades. Agora, um mito pode se aplicar a vários outros eventos históricos porque ele não é atual, certo? E essa verdade é interessante porque ela se apresenta num lusco-fusco, que é o lusco-fusco do mistério, que o Chesterton aqui vai apresentar como as proibições arbitrárias. O que é uma proibição arbitrária na visão do Chesterton? Olha, se você não for embora, né, ou melhor, meia-noite, todo o feitiço da Cinderela se desfaz. A carruagem volta a ser abóbora, os cavalos, os palominos voltam a ser ratinhos, ela perde o lindo, né, vestido dela que voltam a se tornar andrajos, né, roupas esfarrapadas e assim por diante. Mas por que para nós isso é arbitrário? Porque nós não temos como abranger com o nosso intelecto a inteligência que estipulou na providência essas proibições. Ou seja, sempre haverá um campo de mistério que nós não conseguimos atingir, mas que são o elemento, como que eu vou dizer, sem o qual necessário para que nós sejamos felizes. Porque vejam vocês, gente, o que acontece? Uma pessoa, né, se ela não é o ser supremo, ela precisa, né, ou evitar os mais fortes ou ter o mais forte a proteger, certo? Então, ou seja, porque uma hora vai aparecer o mais forte que ela e vai rapinar aquilo que lhe é próprio, tá? Agora, esse superior está num âmbito que não pode ser atingido por esse inferior. E é justamente esse superior absoluto, não só quantitativamente, mas qualitativamente, que é Deus, que é no ser dele mesmo superior a todos os seres, tá? Esse aqui é o protetor e o garante, tá, da felicidade humana. Ninguém pode tocar nele, ele garante isso. E é ele que ilumina a nossa vida com o seu plano, que nós conseguimos compreender em parte como todo mistério, mas que tem uma parte que é incompreensível para nós, porque Deus não é o amigo imaginário que nós inventamos, mas ele é um ser verdadeiro, o ser verdadeiro e transcendente de todos nós. E a imagem que fica para entender essa dinâmica é como se nós pensássemos, né, um abajur, um foco de luz que fica num local, ele ilumina tudo, e o único local que não é iluminado é o local onde ele está. Ele não tem como iluminar a si mesmo, projetar luz sobre si mesmo. E se eu olhar para lá, vai ter um local, que é o local onde está postada essa luz, que eu não consigo enxergar. O que tem ali? Ou porque a luz cria um halo, né, que bloqueia essa minha capacidade, eu não vou conseguir passar da luz para ver a escuridão, isso é absurdo. Né? Ou então porque está encostado numa quina, né, aquela quina fica escura e o resto da casa, da sala fica iluminado. Essa é a imagem de mistério que a gente tem em algum grau. E é dessa verdade, então, se lá atrás eu tenho as verdades íntimas da vida, né, lá no capítulo 5º do Homem Eterno, ele me falando disso, sobre como a mitologia me traz verdades íntimas da vida que eu apreendo por intuição. E claro, depois eu desenvolvo também, né? Posso desenvolver através do pensamento filosófico, teorético e assim por diante, tá? Mas aqui eu intuo e apreendo já, né, o suficiente para a ação prudente nessas verdades aqui dos mitos. E eu aqui na Ética do País das Fadas entendo de maneira muito clara que essas verdades em sentido último sempre serão mistério. Sempre haverá um âmbito da verdade que eu preciso acolher sem conseguir abranger completamente com a minha razão criatural. Tá certo? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.